Agora, continuando sobre números quânticos, a gente vai falar agora dos dois últimos, que é o número quântico magnético e o número quântico spin. O número quântico magnético está relacionado a qual orbital a gente vai encontrar o último elétron da distribuição eletrônica. Na verdade, o último elétron do último nível da distribuição eletrônica que nós fizemos. Então, a gente vai ter o subnível S, P, D e F e a quantidade de elétrons que cada subnível suporta. Então, o subnível S tem até 2 elétrons, o P tem 6 elétrons, o D tem 10, o F tem 14. Esses elétrons, eles vão estar localizados em um orbital. E esse orbital são essas caixinhas aqui. Então, cada orbital cabe 2 elétrons. Esses elétrons vão ser representados dentro desses orbitais, que são essas caixinhas, por flechinhas. Então, eu vou ter uma flechinha para cima ou uma flechinha para baixo. Como eu tenho no subnível S até 2 elétrons, então eu vou ter 2 elétrons. No subnível P, eu vou ter 2, 3, 4, 5 e 6. Perceba que eu distribuí os elétrons primeiro para cima, depois eu voltei e continuei para baixo. É assim que vocês têm que fazer, porque a gente vai precisar dessas informações para poder descobrir qual vai ser o número quântico spin, ok? No subnível D, eu tenho 10, então eu vou ter 2, 3, 4, 5, voltei, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons no total. No subnível F, eu tenho 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, nesse caso, eu vou ter a distribuição dos elétrons, 2 em cada orbital. Então, eu vou ter um orbital, porque eu tenho 2 elétrons no subnível S. 3 orbitais, porque eu tenho 2, 4, 6 elétrons, então são 3 orbitais. 10 elétrons distribuído em 5 orbitais e 14 elétrons distribuído em 7 orbitais. Cada orbital ele vai receber um valor. Então, eu vou ter 0 no único orbital que eu tenho no subnível S. No orbital do meio, eu sempre vou ter 0. Então, eu vou ter 0 no orbital do meio. No orbital anterior, menos 1. E no orbital posterior, igual a mais 1 para o subnível P. Para o subnível D, o 0 é o do meio. Menos 1 e menos 2 nos orbitais anteriores. Mais 1 e mais 2 nos 2 orbitais posteriores. Para o subnível S, 0 é o do meio, menos 1, menos 2, menos 3 são os orbitais anteriores, e mais 1, mais 2 e mais 3 nos orbitais posteriores. E aqui eu vou ter um exemplo. Eu vou ter o elemento químico sódio, eu quero descobrir qual vai ser o número quântico magnético. Fiz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s2 é onde eu acabei. 3 é o número quântico principal, S, que vale 0, é o número quântico secundário, e o número quântico magnético. Se terminou em S quer dizer que eu vou ter um orbital. Eu tenho um orbital, onde esse orbital possui um elétron. Então, o orbital aqui vai ter um elétron, ok? O único orbital que eu tenho para o subnível S tem valor igual a 0. Então, o número quântico magnético para que esse elemento químico aqui, que eu tenho 11 elétrons, é igual a 0. Agora, a gente vai falar sobre o número quântico spin. O número quântico spin está relacionado com a direção do movimento desse elétron que eu tenho no orbital. Se a setinha for para baixo,
vai ser mais 1 sobre 2. Se a setinha for para cima, vai ser menos 1 sobre 2. Eu coloquei aqui exercício para a gente poder entender como que faz. Ainda considerando o exemplo do sódio, que tem 11 elétrons, eu terminei aqui a distribuição eletrônica no terceiro nível, subnível S, com 1 elétron na última camada. Eu vou distribuir aqui nos orbitais, ou no caso do orbital do subnível S, que é apenas 1. A quantidade de elétrons que eu tenho aqui. Então, eu tenho 1, a setinha para cima. Então, nesse caso, se a setinha for para cima, quer dizer que o número quântico spin do elemento químico sódio é igual a menos 1 sobre 2. No segundo exemplo, eu tenho o alumínio. Pela distribuição eletrônica, eu vou terminar lá no 3p1. P diz que eu tenho 3 orbitais. 3 orbitais. Se eu tenho 3 orbitais, então eu vou ter 0 do meio, menos 1 anterior, mais 1 posterior. Eu vou ter quantos elétrons pela distribuição eletrônica no último nível, no último subnível? 1 elétron, começando aqui, 1. Tenho 1 elétron. Esse único elétron aqui, ó, está localizado no primeiro orbital, que tem um valor igual a menos 1. Se eu perguntasse qual é o número quântico magnético, o número quântico magnético aqui é igual a menos 1. E o número quântico spin? A setinha para cima, então vai ser menos 1 sobre 2. No último exemplo, eu tenho um elemento químico crômio com número atômico igual a 24. Fiz a distribuição, parou no 3D4. D tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. 0 do meio, menos 1, menos 2 nos orbitais anteriores, mais 1, mais 2 nos orbitais posteriores. Eu tenho aqui o número quântico magnético, número quântico spin. O número quântico magnético é onde que parou o meu último elétron, que é o quarto, no subnível aqui, no orbital e assim por diante. Então, eu vou fazer o quê? A distribuição dos elétrons. 1, 2, 3, 4. Os 4 elétrons que eu tenho, o último parou aqui, ó, no mais 1. Então, o número quântico magnético é igual a mais 1. O número quântico spin é a posição, a direção do movimento. Se é para cima, então é menos 1 sobre 2. Se eu tivesse feito o seguinte, feito assim, ó, colocado a setinha para cima, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tivesse 3D9, o nono elétron desse último nível, subnível, estaria aqui, ó, no mais 1. Só que se a setinha tivesse terminado aqui dizendo que é para baixo, então, nesse caso, um 3D9 teria o número quântico spin igual a mais 1 sobre 2. Ok? Vou deixar exercícios para vocês fazerem e exercitarem aí o conhecimento de vocês da aula de hoje. Um beijo.